Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo a respeito de um tema que eu considero bastante importante, que tem sido muito relatado ultimamente, tem ganhado bastante repercussão. É uma coisa bastante comum há muito tempo, mas eu acredito que ultimamente isso tem cada vez ganhado mais espaço na mídia, que são os relacionamentos abusivos, ou que as pessoas têm chamado muito atualmente de relação tóxica, né? Eu tenho uma relação tóxica. Relacionamento abusivo são relacionamentos que podem ser amorosos, de trabalho ou mesmo de amizade, que extrapolam os limites das pessoas. Vou citar como exemplo algumas situações que foram vinculadas na mídia ultimamente, o lançamento do livro da Britney Spears, em que ela relata o relacionamento que ela teve com o também cantor Justin Timberlake, o fim do casamento da cantora Isa, que também fãs da cantora veicularam nas redes sociais situações em que o ex-marido dela tratava a Isa com desrespeito ou queria controlar coisas que aparentemente não eram necessárias serem controladas, etc. E mais recentemente, o caso da separação da Ana Hickman por agressão física. Então trouxe 3 casos de pessoas famosas, mas é uma coisa bastante corriqueira, principalmente em se tratando de mulheres. Não são só mulheres que sofrem relacionamentos abusivos, mas o foco principal são as mulheres. E por que o foco principal são as mulheres? Bom, é por uma questão social, no Brasil, no mundo inteiro não digo, mas na maioria das culturas, a mulher ela tem uma condição de fragilidade em relação ao homem. Na cultura brasileira isso não é diferente. As mulheres no Brasil elas ganham menos do que os homens, elas têm uma fragilidade física em relação à maioria dos homens, e tudo isso acaba contribuindo para que elas sofram mais violência física e outros tipos de violência do que os homens. Inclusive, a criação da Delegacia da Mulher não é uma criação à toa. As mulheres precisam de uma delegacia própria justamente porque elas sofrem mais em relação aos homens. E também, nos últimos tempos, tem se vinculado bastante a questão do feminicídio, que são mulheres que são assassinadas pelo fato de serem mulheres. Bom, eu não quero entrar muito nos detalhes da questão feminina e tudo mais, mas eu queria trazer nesse vídeo os tipos de relacionamento abusivo, porque muito se comenta sobre a violência física ou sexual, mas não são só essas violências que acontecem no dia a dia. O primeiro tipo de relacionamento abusivo é o abuso verbal, que nada mais é do que as pessoas tratarem as outras com palavras de baixo calão, com adjetivos pejorativos ou cerceando, limitando esse direito da pessoa de se expressar como ela quiser. Nesse caso, a gente coloca, por exemplo, a situação que foi vinculada na mídia em relação a Isa, que ela ia falar alguma coisa e o ex-marido dela cortava o diálogo dela, ou dizia que ela não deveria falar isso, ou agir de tal jeito. Então, isso é o primeiro tipo de abuso que muitas pessoas não consideram, ou consideram, esse é o jeito dele, ou esse é o jeito dela. Só que não é. Abuso verbal é justamente você sofrer uma agressão verbal de alguém que você deveria ser respeitado. Aliás, qualquer pessoa, deveria haver esse respeito, e quando não há, isso é caracterizado como abuso verbal. É bastante comum em relações amorosas, mas também é comum em relações de trabalho. O segundo tipo que dá para a gente caracterizar é o abuso emocional ou psicológico, que são aqueles comportamentos que a pessoa que é abusiva acaba colocando a pessoa que está sendo abusada numa situação de terror psicológico, de intimidação, humilhação, coerção, culpa, manipulação. Então, situações, por exemplo, pode ir, tudo bem, eu fico aqui sozinho. Então, isso parece um comportamento qualquer, mas não é. É um sentido de abuso emocional. E dependendo do nível, se é algo recorrente, isso acaba deixando a pessoa que é vítima desse comportamento bastante sem saída, entende? É uma situação bastante complicada. O próximo tipo é o abuso físico, que é bastante, acho que é o mais comum, que as pessoas mais falam, que é quando a pessoa é fisicamente agredida. E esse abuso é o mais propalado na mídia, é o que mais
gera denúncias, até porque ele gera uma prova física, né? Você faz o exame de corpo de delito e comprova que você foi agredido. Ultimamente, o que está mais em voga é o caso da Ana Hickman, né? Que parece que o relacionamento dela aí de 25 anos acabou culminando por agressão física e parece que ela vai pedir o divórcio. E isso é uma coisa bastante comum de acontecer na classe dela. Classe dela eu digo porque é uma pessoa rica, uma pessoa famosa, uma pessoa extremamente conhecida. A gente, no geral, como sociedade, não espera que uma pessoa desse nível social e financeiro mesmo vá passar por essa situação, mas é extremamente comum. E é mais comum ainda em pessoas de faixa financeira e educacional mais baixa. O próximo tipo que dá pra gente pensar é o abuso sexual, que também é muito conhecido, né, na forma de estupro ou na forma de qualquer tipo de violência sexual. É um tipo que gera mais problema clínico, né? O abuso sexual acaba gerando um problema maior para a pessoa ir para a clínica, para a pessoa procurar tratamento. É um que tende a gerar maiores impactos, né? A pessoa passar por um tratamento mais longo do que os abusos que eu falei anteriormente, mas geralmente o abuso sexual não vem sozinho, né? Então acaba sendo um conjunto. O tipo que eu quero trazer é o abuso financeiro. Esse é pouco falado, mas causa bastante prejuízo, que é o quê? Impedir que uma pessoa trabalhe, controlar o dinheiro. Isso tudo é abuso financeiro, porque é uma forma de você controlar a pessoa, de você exercer poder. Então, quanto mais você controla o dinheiro dessa pessoa, mais ela está na sua mão. Então, abuso financeiro é bastante complicado. Às vezes ele é mais sutil, impedir, por exemplo, de estudar é um abuso financeiro, porque as pessoas que estudam tendem a ter mais chance de arrumar um trabalho melhor ou ser promovido no trabalho que já está. Então, se você impede a pessoa de estudar, você impede ela de ter um trabalho melhor, portanto, de ter mais dinheiro e, portanto, sair de uma situação desconfortável. Então, o abuso financeiro também é um problema bem grave. E o último abuso que eu queria trazer é o abuso tecnológico, que é, obviamente, o mais recente dessa lista. É bastante complicado também porque é na forma de controlar as redes sociais, controlar o celular, saber as senhas da pessoa, e isso é também uma forma de abuso, porque todo mundo tem direito à privacidade, especialmente pessoas adultas. Independente se você é casado, solteiro, né, ou um filho menor de idade, ele ainda assim todas essas pessoas têm direito à privacidade, né? É um direito fundamental básico que deve ser respeitado. E em relacionamentos amorosos é bem complicado você ter que dar a senha das suas redes sociais para um companheiro ou para uma companheira porque essa pessoa diz que precisa controlar suas redes sociais. Isso é bastante absurdo, né? Especialmente numa sociedade democrática. Por fim, eu gostaria de expor que eu citei vários tipos de abuso, só que a maior parte das vezes é um contexto abusivo. Então, o que acontece? A pessoa sofre abuso físico, abuso verbal, abuso financeiro, abuso tecnológico. É muito raro que a pessoa sofra só um tipo de abuso. Geralmente ela sofre um quadro geral com vários tipos de abuso, o que é bastante nocivo para a pessoa e para a sociedade em geral, porque cada pessoa é que compõe a sociedade, então a gente não deve permitir ou compactuar com uma sociedade abusiva. Então, se você é testemunha ou é vítima de algum tipo dos abusos que eu falei, se você consegue identificar, procure ajuda. Se você tem dúvida se realmente é ou não, pode falar comigo aqui no Instagram. E é isso. Espero que tenha ajudado, espero que tenha sido útil. Abraço.